Para a gente refletir sobre a reforma da Previdência, é preciso refletir sobre a natureza das sociedades. Toda sociedade é plural. E quanto mais pluralidade há, melhor. Diversidade nas ideias, nas práticas e nas gerações também. Idosos, jovens, crianças partilham o tempo e o espaço. Exatamente para que a pluralidade de culturas, de valores, de ideais se encontrem e vivam a sua comunhão de um lado, mas a sua tensão também. Isso é sempre positivo. Desde que se tem vestígio de civilização, a notícia do lugar e do valor dos mais velhos na configuração das tribos, das nações. Cuidar dos mais velhos é tão caro à maioria das sociedades como é a atenção para com os mais novos, com as crianças. A experiência dos idosos e o reconhecimento deles é parte indispensável de toda a sociedade que se deseja coesa, equilibrada e, acima de tudo, de toda a sociedade que se deseja justa. Além disso, uma sociedade que respeita e preserva a dignidade dos mais velhos é visivelmente mais inteligente também, e como tal, mais bem-sucedida a longo prazo. Cria um sentimento pessoal de que o futuro é bom, de que o futuro é promissor, e um tempo no qual se deva depositar a esperança. Uma nação que resguarda direitos dos mais experientes inibe o aparecimento do sentimento de desprezo e falta de expectativa nos mais jovens. Alimentar a esperança é o combustível de todo e qualquer grupo, de toda qualquer sociedade bem-sucedida. Por isso, a questão da reforma da Previdência é tão importante. Se, de um lado, há sim questões econômicas que precisam ser pensadas cientificamente, por outro, há o dado humano, que não pode ser desconsiderado. Economia e política devem estar a serviço da humanidade, e não o contrário. Se é verdade que há sim que se pensar no equilíbrio da equação entre as contas públicas deficitárias, entre a questão da expectativa de vida aumentando e também na questão das contribuições previdenciárias insuficientes, há também que se corrigir os desvios, os equívocos que há nessa conta toda, começando pelos mais privilegiados e intocados sempre, os intocáveis. O Brasil é um país de desigualdades abissais e cada vez mais profundas, infelizmente. Há setores que sempre se beneficiam, enquanto a esmagadora maioria da população, dos trabalhadores, definha em relações radicalmente desiguais. Nessas questões, parece não haver interesse em ser tocado. Uma previdência social justa deve fundamentar no sentido de solidariedade social. Na lógica de que as gerações compartilham o espaço e o tempo históricos e, por causa disso, devem harmonizar as suas contas, de modo que os mais abastados, em termos de dinheiro, em termos de saúde, em termos de tempo, de força de trabalho, cooperem com os mais fragilizados. Não necessariamente quem apoia a reforma da Previdência que aí está proposta pensa em beneficiar bancos e seus banqueiros. Claro que não é isso. Mas cultiva um sentimento de justiça baseado apenas na ideia de equidade. Porém, acreditar na dinâmica do cada um por si é pouco eficiente e é contraditório também. Afinal, nós optamos na evolução da espécie humana pela vida em sociedade exatamente para conseguirmos unir as nossas forças e dividir as nossas fraquezas. As sociedades existem para compensar as diferenças que há. Por isso, inventamos a política e as tecnologias da política para equilibrar tudo isso. Talvez o melhor critério para a reforma da Previdência não seja o cálculo matemático, mas o valor humanístico. O crivo deve ser o lugar e o modo como eu desejo viver na minha velhice. Esse lugar e esse modo devem iluminar o meu posicionamento sobre os demais. Talvez seja a hora de reposicionarmos os mais vulneráveis à nossa frente e assumirmos os seus riscos como sendo os nossos riscos também.
o futuro seguramente nos mostrará que colocar os mais frágeis à frente e colocá-los como crivo, como luz a iluminar as decisões que nós vamos tomar hoje, o futuro nos mostrará que isso terá valido a pena.